A paz do Senhor, amadas e queridas irmãs, estou com muita saudade de cada uma e eu tenho tentado já há algum tempo ver se conseguia fazer a lição assim com slides, como eu costumava fazer ali com as irmãs. E não foi fácil, tive a ajuda da irmã Martinha, ali de Canoas, também a minha filha, que as duas com uma paciência enorme me ajudaram. E aí hoje eu estou tentando passar este vídeo com os slides, passar a nossa lição. Eu gostaria muito que as irmãs, depois, assim, com toda sinceridade, me dissessem se é melhor assim com um vídeo ou se é melhor só explicando a lição. O que as irmãs acham melhor, aí eu vou fazer como as irmãs quiserem. Bem, nós temos nosso terceiro trimestre, né? A lição número 5, que é Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, o nosso textuário nos diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 10 e o versículo 18. A verdade prática da nossa lição diz assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. E nós vamos ver a nossa leitura bíblica. Ela está escrita em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, e Zacarias, capítulo 4, versículo 6 a 10. Tá? Se as irmãs quiserem anotar, está aí no slide. Não vou ler toda a leitura bíblica por causa do nosso tempo, tá bem, queridos? Então, vamos já passarmos direto para a nossa lição deste domingo. Nós vimos que o povo de Deus, ele estava cativo, foram levados cativos lá para a Babilônia, e eles foram chamados, depois de 70 anos, eles puderam voltar novamente para Jerusalém, lá para a sua terra. E eles fizeram um grande culto de adoração ao Senhor, porque foi algo assim maravilhoso quando eles botaram os alicerces do templo. E eles ficaram muito felizes. E realmente é de ficar muito feliz. Não é mesmo? Quando a gente consegue algo, nós nos alegramos muito. Mas tinha alguém que não estava feliz. Alguns povos ali em volta que não ficaram felizes com a vinda do povo lá da Babilônia, de volta para a sua casa, que eram os samaritanos e outros povos ali em volta. E eles não quiseram de maneira nenhuma, aceitaram que fosse reconstruído o templo, que eles voltassem à sua terra, porque agora os povos tinham, nesses 70 anos, já tinham vindo para ali, já tinham se colocado, e agora não queriam que os judeus retornassem
a sua terra ali e se estabelecesse em Jerusalém. Eles se sentiram ameaçados com isso e começaram a atrapalhar de muitas maneiras aquela obra. E sabe que foi tão grande a perseguição que eles tiveram que eles acabaram desistindo, não conseguiram levantar ali o templo. Eles só colocaram os alicerces e, por causa dos samaritanos, dos outros povos, acabaram parando com a obra e cada um ficou ali, porque o povo tinha voltado, mas foram cuidar das suas coisas, foram construir as suas casas, né? E imaginem que isto durou 15 anos. Se passaram 15 anos e não foi mais mexido naquela construção. O povo agora tinha perdido a fé em Deus, eles não tinham mais coragem, eles não tinham mais esperança. E achavam até que o templo jamais iria ser reconstruído. Não, perderam totalmente a esperança. Mas somente Deus poderia fazer um milagre no meio daquele povo. Da mesma maneira como conosco. Quantas vezes a gente perde a coragem diante das dificuldades, diante das lutas, perdemos a esperança, achamos que não vamos obter a resposta daquilo que nós tanto pedimos a Deus, mas nessa lição o Senhor está nos falando para nós não perdermos a fé, não perdermos a coragem, não perdermos a esperança daquilo que a gente almeja. Porque Deus, ele vai nos ajudar e ele faz milagres. E aí, o que aconteceu? Depois de 15 anos, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias. Eles não foram lá para Israel a pedido de Zorobabel, do Josué. Não. Deus enviou aqueles profetas. Deus sabia como estava o coração deles tão desanimado. E esses dois profetas, Ageu e Zacarias, chegaram lá assim de surpresa em Jerusalém. Ninguém esperava eles. E eles ali, quando chegaram, eles entraram em contato com eles, né? Com os líderes. E aqui em Esdras, capítulo 5 e versículo 1 está escrito: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Lhes profetizaram. Então, primeiro veio Ageu. E Ageu falou com Zorobabel e falou também com Josué. Ali em Ageu, capítulo 1, versículo 2 e a 4, diz assim, ó: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Veja só, eles acharam assim, se a obra parou é porque não era mesmo mais tempo de fazer, vamos cuidar da nossa casa, das nossas coisas, do nosso serviço, e vamos seguir a nossa vida. Mas Deus mandou ali o profeta com uma palavra, perguntando para eles, para aquele povo judeu, né?
Mas por acaso é tempo de vocês construírem a casa de vocês, cuidarem só das coisas de vocês e não cuidarem mais da casa de Deus? Isso é para nós também hoje. Muitas vezes a gente está tão atarefada com as nossas coisas, com nossos problemas, as coisas, e nos esquecemos da casa de Deus. Nos esquecemos de ir, nos esquecemos de louvar a Deus, nos esquecemos de ofertar para a obra do Senhor, nos esquecemos de dizimar para a obra do Senhor. Alguém pode dizer, mas a igreja não precisa. A igreja precisa, ela sobrevive com a minha ajuda, com a tua ajuda, porque há muita coisa para ser feita. E há necessidade do dinheiro para pagar pastores, pagar missionários, pagar as obras sociais. Então, aqui, o Ageu estava falando, o profeta Ageu estava falando com os dois líderes, Zorobabel e Josué, chamando a atenção deles. Logo depois veio também Zacarias e ele falou assim, ó, no capítulo 4 e versículo 1, e tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. Aí vamos pular para o versículo 6, onde diz, e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel dizendo, não por força, nem por violência, um versículo que nós amamos tanto, né? Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E realmente, as coisas só acontecem pelo Espírito Santo quando toca no coração das pessoas. Porque não é por nós estarmos falando e pedindo e clamando, não é por força, diz aqui o versículo, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, aquelas dificuldades que eles estavam enfrentando eram muito grandes. E para eles parece que não ia conseguir ser resolvido. Mas foi falado que aqueles montes grandes seriam como uma campina, uma planície, para Zorobabel ficar tranquilo. Deus garantiu a Zorobabel que as mãos dele, que tinham começado a construção do templo, que tinha feito colocado as pedras ali no fundamento, as suas mãos também iriam terminar a construção do templo. Ele conseguiria terminar. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, disse Zacarias, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E quando Deus fala, como eu digo, está falado. Nós temos é que crer e aceitar a palavra do Senhor. Bem, Josué, o sumo sacerdote, era o líder espiritual do povo e ele recebeu uma mensagem muito pessoal. Nós vimos na lição passada, quando a irmã Carmen deu, que Josué, ele estava com os vestidos sujos, estava com problemas, mas o Senhor mandou uma mensagem, veio um anjo com uma mensagem de Deus para ele, dizendo que ele foi perdoado, que ele foi restaurado. Então, foi mandado colocar vestidos novos e uma mitra limpa. E assim aconteceu, né? O povo também, ele recebeu uma mensagem de Deus, porque o profeta Ageu mostrou para o povo que eles, apesar de terem sofrido,
tudo mais, mas eles tinham se omitido frente ao dever que eles tinham com a casa do Senhor. Eles tinham deixado de lado, e não era para isto acontecer. Ageu 1:9 diz assim, ó: olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Então não adiantava eles trabalhar tanto para as suas casas, para as suas coisas, se eles não fossem fiel a Deus. Primeiro lugar é o Senhor na nossa vida. Aí diz assim, ó, por causa da... Por quê? O Senhor disse que tinha soprado, né? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas, e esta casa estar assim deserta? Não, não era mais tempo. Ageu falou do prejuízo que o homem sofre quando busca somente a sua própria prosperidade e deixa o trabalho do Senhor. Não cuida daquilo que o Senhor quer. Ageu, então, também nos fala isso ali no capítulo 1 e versículo 4, que está, eu acho, até na nossa lição mesmo, né? O profeta deu ao povo agora uma ordem, um estímulo, uma nova visão. E agora o profeta disse ao povo: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei, e ali eu serei glorificado. E sabem, o povo se animou muito com essa palavra, porque nada melhor na nossa vida quando nós temos um amigo, uma amiga, uma pessoa que nos ama, que nos estimula a continuarmos, a termos coragem para irmos adiante, a não desistirmos. E assim aconteceu quando esses profetas vieram e deram a mensagem. O poder de Deus se manifestou para aqueles homens, para aquele povo. E os dois líderes agora e o povo foram renovados com o impacto da mensagem. E quem é que não fica renovado quando recebe uma mensagem vindo de Deus? Algo que toca em nossos corações, toca em nossas vidas, e a gente se sente assim, novo, com novas forças. Zorobabel, então, ordenou que todos voltassem imediatamente e começassem a edificar a casa de Deus. E o povo estava tão animado que realmente, mas todos voltaram e começaram a edificar a casa do Senhor. E os profetas Ageu e Zacarias ficaram ali com o povo. Não deram a mensagem, poderiam até ter dado a mensagem e ido embora, mas não, eles deram a mensagem e ficaram ali ajudando os líderes, ajudando o povo ali na direção do trabalho para que eles não desanimassem. O despertamento dado por Deus lá ao rei Ciro se propagou, e agora, com essa ajuda ali dos profetas que chegaram, foi renovado e houve um resultado assim incrível. Ali Esdras 5:2 diz assim, ó, quando eles se reanimaram e começaram a edificar a casa. Depois, se a gente ler todo, continuar lendo o livro de Esdras, quando chega lá no capítulo 6 e versículo 5, diz algo muito lindo. Quando diz assim, ó, e acabou-se esta casa. Acabou a construção. Conseguiram edificar, fazer
tudo que era necessário, porque eles estavam agora com um grande ânimo. Nós vamos ver agora na segunda parte da nossa lição, o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Lá no Antigo Testamento era uma manifestação sobrenatural. No Novo Testamento também, nós vamos ver daqui a pouquinho, é uma manifestação sobrenatural. Não é uma coisa da vontade do homem. No Antigo Testamento, nós temos o exemplo de Moisés, o grande líder, né, que Deus levantou para libertar o povo ali da escravidão do Egito. E Deus o preparou para aquela obra. E vimos e sabemos que ele foi vitorioso, porque ele conseguiu, com a ajuda do Senhor, tirar o povo do Egito e levar até quase a terra prometida. Apesar dele não ter entrado, o Moisés, mas o povo entrou na terra prometida. Vimos outro profeta, o Elias. O profeta Elias, ele também, Deus assim o revestiu de uma autoridade assim sobrenatural para ajudar Israel, porque ali na época do rei Acabe, o povo praticamente todo tinha seguido Acabe. O rei era um rei idólatra, um rei que afastou todo o povo da presença de Deus. E agora Elias, com a sua autoridade vinda dos céus, ele realizou milagres. Ele realizou aquele milagre de 3 anos que não chovesse sobre a terra. Depois ele orou para que chovesse, né? Aqueles 3 anos e meio sem chuva, depois veio a chuva. E o ponto assim, principal do ministério de Elias foi quando ele confrontou os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. Conhecemos ali a história, né? Aí Deus respondeu para Elias com fogo, e ali o povo pôde se render e reconhecer que só o Senhor é Deus. E no Novo Testamento nós vamos ver também essas manifestações sobrenaturais. Quando o Espírito Santo foi derramado ali, toda a sua plenitude, como está escrito lá em Atos, deixa me ver aqui, eu tinha copiado, aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 17, e diz assim, ó, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Uma profecia lá do Antigo Testamento, que agora se cumpre no Novo Testamento, quando eles foram batizados com o Espírito Santo. Foi um dia, assim, memorável na vida daqueles primeiros discípulos. E agora eles começaram o seu ministério, revestidos de poder. O apóstolo Paulo escreveu lá para Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,14, quando diz para Timóteo, Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. Nós não podemos nos esquecer, queridas irmãs, o dom que Deus tem nos dado. Cada um de nós tem um dom especial, específico. Não temos todos o mesmo dom, mas para cada um, homens e mulheres, jovens, crianças, não importa. Deus, quando chama, ele dá um dom específico para cada um. E nós não podemos desprezar este dom. Antes de morrer, antes de Paulo ser ali martirizado, ele escreveu de novo
ali para Timóteo, onde nós temos na segunda carta a Timóteo 1:6, e Paulo diz para Timóteo: despertes o dom que há em ti. Lá, para os coríntios, o apóstolo Paulo falou: procurai com zelo os melhores dons. E também procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E vamos ver agora alguma coisa no terceiro tópico da nossa lição que nos fala sobre o ministério de profeta. O profeta, ele exerce uma função ministerial determinada por Deus. Ninguém tem de si mesmo, não pode pegar de si mesmo esta honra, senão o que é chamado por Deus, lá em Hebreus 5:4, né? No Antigo Testamento, há uma diferença entre o Novo Testamento nesse ministério de profeta. No Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele também era consultado. O povo vinha até ele com assuntos tanto espirituais como até assuntos materiais, com problemas que eles estavam enfrentando, para o profeta falar com Deus para ver como que eles resolveriam aquela questão. O profeta Samuel também foi consultado. Lembram ali quando Saul saiu para procurar as jumentas que estavam perdidas do seu pai? E o profeta Samuel, então, foi consultado por Saul e teve uma resposta para ele. Moisés também, ele transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. No Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Prestem bem atenção, amadas irmãs, sobre isso aqui, ó. No Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. Agora, como é que é no Novo Testamento? Vamos ver? Entre os dons espirituais, nós vamos ver que está o dom de profetizar. Como nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 17, que o Espírito Santo veio sobre eles. Bem, se alguém tem o dom de profecia, não significa que ele seja profeta. Uma coisa é o dom de profecia, outra coisa é ser o dom de profeta. Vamos explicar melhor. Profeta, esse termo, ele fala de alguém que tem este ministério. É o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Porque a palavra de Deus, ela é profética. Mesmo quando falamos sobre coisas que já passaram, coisas de antigamente, coisas do início da era cristã, ali nos evangelhos, tudo, mas a pessoa que vai pregar, que vai ministrar, ele deve de ter este dom de profeta para anunciar a palavra de Deus. Ele não vai dizer coisa alguma nova de si mesmo, porque a palavra de Deus, ela é eterna, ela se renova a cada dia. E não há necessidade nenhuma de nós colocarmos nenhuma novidade em cima da palavra de Deus. É ela que é a verdade. Bom, querem ver um exemplo de diferença entre profecia e profeta?
o autor aqui da revista nos mostra lá em Atos, capítulo 21 e versículo 10, quando ele diz assim, que os apóstolos chegaram lá na casa de Filipe. Aí diz assim, ó, Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, mas veio à sua casa um profeta chamado Ágapo. Veja só, se as 5 filhas profetizavam, por que precisava de um outro profeta? Elas poderiam ser usadas como profeta, mas só tem uma coisa, elas não eram profetas, elas profetizavam. Elas não adivinhavam coisa nenhuma, elas profetizavam aquilo que Deus já tinha colocado na sua palavra. Então, chegou a Ágapo ali, versículo 21, versículo 10, capítulo 21, versículo 10 de Atos. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E como eles se demoravam muito ali, o apóstolo Paulo e seus companheiros, acabou chegando, após muitos dias, chegou na Judeia um profeta por nome Ágapo. E agora, esse profeta, sim, ele vai profetizar com o dom de profeta e vai falar agora o que vai acontecer com o apóstolo Paulo. E lembram que eu falei em 2 ou 3 slides atrás, que no Antigo Testamento, os profetas eram um tipo de mediador entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Mas agora, no Novo Testamento, nós não precisamos mais de mediador nenhum. Somente Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5 nos diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A única maneira que nós podemos chegar a Deus é por intermédio de Jesus Cristo. Não é procurando um profeta para nos profetizar alguma coisa, ou uma profeta, buscar o que eu devo fazer, com quem que eu devo casar, o que eu devo comprar, para onde que eu vou morar. Não. É Jesus, Ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Nós vamos orar a Jesus, podemos procurar alguém, uma pessoa abençoada, um irmão, uma irmã muito abençoada, usado por Deus com a sua palavra, para nos ajudar na oração. É tão bom, irmãos, irmãs queridas, quando a gente tem uma irmã, uma amiga, de oração, que ora por nós, que sabe o que a gente está enfrentando e que busca uma resposta também, nos ajudando a ir na presença do Senhor, mas como um mediador entre nós e Deus. E Deus vai nos dar a resposta, né? Então, a lei diz assim, ó, no Antigo Testamento os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam a resposta de Deus ao povo. Mas a Bíblia nos diz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, a lei e os profetas duraram até João. Vejam bem, que a gente possa guardar isso no coração. A lei e os profetas duraram até João. E desde então é anunciado o reino de Deus. Agora é este mediador maravilhoso, Jesus Cristo, que veio do céu, deixou a sua glória, deu a sua vida por nós, foi crucificado, depois ressuscitou e foi para junto do Pai. E agora ele está lá, intercedendo por nós.
Que coisa maravilhosa, que bênção, que maravilha que nós temos, irmãs, essa certeza. No Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Veja só, indo lá e perguntando para o profeta o que eu faço. Não, não. Todos nós agora temos acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o seu nome precioso. E eu agradeço a Deus por mais este domingo que nós estivemos juntas. E novamente eu peço para as irmãs, coloquem, queridas, para mim não é para saber se vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo. Eu quero saber se é melhor dar a lição assim, com os slides, ou se é melhor dar a lição somente com áudio. Qual é melhor para vocês ouvirem a lição cada domingo, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe e que Deus lhes dê uma semana muito gloriosa na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.